Pega a palavra de Deus e no nome do Senhor Jesus, abra ela comigo no livro de Oséias, capítulo de número 11. Vai avançando. Depois de Deuteronômio. Bem depois. Vai lá. Depois de Josué? Oséias fica depois de Daniel. Livro profeta Oséias. Está em Oséias. Oséias, está Eu certo. escutei Moisés. Ah, foi? Oséias, capítulo 11. Acharam aí? Acharam aí? Amém. Oséias, capítulo 11, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Oséias, capítulo 11, versículo de número 1, versículo 1. Isso é o próprio Deus falando, tá? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Amém. Você crê na palavra de Deus? Você crê no que Deus ele de fato fala, e crê que de fato tudo que aqui se encontra é a mais pura e genuína verdade? Então coloque esse livro sagrado desde já na altura do seu peito, do seu coração, e declare com muita fé assim comigo. Diga: eu sou. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Senhor, faça com que esta palavra esteja em minha boca e em meu coração, não só para guardar, mas também para as praticar, em nome de Jesus. Fale com Deus. Santo Deus e maravilhoso Pai, nesta noite maravilhosa, especial que o Senhor nos concede, aqui estamos nós a nos alimentar, meu Deus, da sua palavra. Meu Deus, tanto pessoas que estão de maneira física, como pessoas que não puderam vir, mas também estão a ouvir esta mensagem. Eu peço ao Senhor que o Senhor use a minha boca, use a minha vida para falar, para pregar, para ministrar a todas as vidas, a todas as almas, a todos os corações, em o nome de Jesus. Aonde eu não posso ir fisicamente, a tua palavra ela vá, meu Deus, com poder e grande glória, onde todos sejam alcançados na autoridade do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Amados do Senhor, vamos nos aprofundar um pouco mais nessa passagem bíblica. O subtítulo acerca desta palavra tem por nome a ingratidão de Israel. E quando se fala de ingratidão, você já abre um leque aí de tantas coisas na vida que você já passou, você estará sujeito a passar e certamente vai passar, porque não há ninguém nessa vida que esteja isento de coisas assim. É verdade ou não? E a palavra de Deus, ela vai nos trazer a história justamente de um fato, pelo qual o Senhor, ele já havia resgatado a Israel, quando Israel não era nada, quando Israel de fato não era ninguém. Israel esteve por um bom tempo, muitos anos, para ser exato, 4 séculos e 3 décadas, onde esteve em escravidão, sofrendo, porque aquele povo, nós sabemos que é o povo de Israel, que se encontrara no Egito.
A gente sabe como eles chegaram lá. Tudo aconteceu por meio de um grande homem de Deus, que na época em que era vivo, chamado de José, havia sido vendido como escravo, e a palavra de Deus nos diz que ele, ao ser vendido como escravo, ele vai passar de mãos em mãos, passa pelas mãos dos árabes chega à casa de Potifar, que era uma espécie de homem de extrema confiança do faraó da época. E a palavra diz que José, mesmo como escravo, mesmo um garoto, mesmo ainda um jovem, a palavra diz que tudo que ele colocava a mão, as suas mãos e a planta dos seus pés, o Senhor abençoava tremendamente. Diga glória a Deus por isso. Deus abençoava tremendamente, tanto que o sistema de irrigação que foi criado no território em que esse próprio moço era responsável, tudo que José ele criou na casa de Potifar, a Bíblia diz que foi uma prosperidade, um crescimento que vai chegar ao conhecimento do faraó. E o faraó vai dizer: então traga para cá. Ele vai para lá, porque coisas antes vai acontecer, como nós sabemos, a calúnia da esposa de Potifar, onde vai mentir dizendo que esse jovem havia tentado, estuprá-lo, e isso vai chegar ao conhecimento do seu senhor. O seu senhor vai, embora amá-lo muito, mas vai querer que ele siga o seu caminho, e ele vai bater lá na prisão, lá no Egito, vai estar no poder do faraó. Pois bem, a história toda, ela se toma uma direção, mas a Bíblia diz que todavia José, ele não perde a sua fé e esperança em quem? Em Deus. Diga graças a Deus por isso. E a gente tem que entender que mesmo nos tempos difíceis da vida, a gente nunca pode perder a nossa esperança e confiança em Deus, de que dias melhores, a gente não sabe hoje, amanhã, uma semana, um mês, um ano, mas a gente crê. E se a gente parar para analisar, o que nos move é a esperança, o que nos move é uma fé em crer que dias melhores estão por vir, que tudo que a gente passa hoje é de fato passageiro, para se tornar em muitas situações uma lição, um aprendizado. Em tudo isso a gente aprender alguma coisa, e até mesmo para não se cometer os mesmos erros. Amém, amados? E o José, ele vai passar por tudo isso, porém firmado em Deus, ao ponto de chegar àquele estágio que todos nós conhecemos. Eu estou avançando para a gente poder chegar em Oséias. Então, o José, ele vai ser apresentado diante do faraó, devido aos sonhos, 2 sonhos muito semelhantes que o faraó teve, não é? E onde, numa delas mais intrigante ainda, eram das vacas gordas que eram devoradas pelas vacas magras. E o faraó, quando acorda desse sonho, ele acorda assustado, e ele não consegue ter resposta de nenhum dos seus agoureiros, feiticeiros, cartomantes, todas aquelas pessoas que ele tinha consigo, que trabalhava com magia negra. Ninguém vai conseguir desvendar. E é uma coisa muito importante que você guarde no seu coração. Olhe para o seu irmão e diga assim: o que é espiritual, não se discerne de forma carnal. Amém? Só de maneira o quê? Espiritual. Quem está entendendo até aí, diga amém. Então, aqueles homens que estavam nas trevas, como é que eles iriam discernir o que era espiritual? Porque o sonho de Faraó, por mais que Faraó fosse ímpio, mas o sonho dele era um sonho que Deus estava dando. Então é espiritual. Você está compreendendo? O que vem de Deus não é carnal, o que vem de Deus é espiritual. E Deus era que estava fazendo o faraó sonhar com aquilo. Até aí todos nós estamos entendendo, amém? A Bíblia diz o seguinte, que aí vai ser apresentado o José até o faraó. O faraó, ele quer uma resposta, e ele vai ter a resposta.
aquela tão conhecida dos 7 anos, né? De primeiro fartura e depois mais 7 anos, total de 14 anos, depois 7 anos de uma fome total, uma seca, olha, uma escassez como nunca havia se visto. E a Bíblia diz o seguinte: pois bem, José, ele vai dar a direção do que se deve fazer, o faraó, ele vai pegar a orientação. A palavra de Deus diz que José, ele fala: olha, de tudo que passar nas mãos de vocês, separem o quinto. E o quinto era justamente o inteiro, 100%, dividido por 20, dividido por 5, que dá 20. Então, 20% de tudo que era arrecadado ali, era para ser trazido ao governo do faraó. E a Bíblia diz que o povo vai fazer. Tanto que no período da escassez, quando chega, o único lugar que continua próspero, que lugar é esse? É o lugar do Egito, porque é o único lugar que tem comida, é o único lugar que tem fartura. Mas como é que pode? Porque todos seguiram a orientação de quem? De José, conforme a sua palavra. Tanto é que quando chegaram a faraó, faraó, o que é que a gente vai fazer? O faraó disse: não é comigo, fazei tudo como ele vos disser. O que ele mandar vocês fazer, faça. Tanto é que José, ele vai ser batizado por um nome egípcio, que assim se chamou Zafenat Paneia, que traduzido para o nosso português, significa o Salvador do mundo. Onde José, ele se torna um arquétipo, isso é uma linguagem bem simples, ele se torna uma figura de Cristo, que quem é o Salvador do mundo? Tanto é que o nome Jesus significa o que? Deus salva. E ele de fato é o Salvador do mundo. Amém. Então você observa que Faraó, ele fala: olha, eu não posso fazer nada, mas vão até ele e fazer tudo como ele vos disser, vos mandar. Pois bem, José, ele resolve toda aquela situação, é colocado de escravo agora um governador, o segundo maior de todo o Egito. A sua família chega lá, conhecemos bem a história. Ele não vai pagar o mal com o mal, mas ele vai pagar o mal com o bem. Diga graças a Deus por isso. A sua família, os seus irmãos, os seus parentes, todos eles vão gostar de ficar lá. Só que aquilo ali era para ser o quê? Passageiro. Mas José, logicamente, uma pessoa que estava muito bem estruturada, é notório e natural que ele vai querer a sua família junto com ele, naquele lugar. Vai estar debaixo das suas asas, como se diz. Só que não era para eles permanecerem ali. O que Deus tinha para eles eram outras coisas, eram outros planos. Só que aí a Bíblia diz o seguinte: chega um tempo, os anos se passam, José, ele morre. O tempo dele envelhece, chega a idade, falece. O faraó da época de José amava José, um amor fora do natural. Aquele faraó também morre. Surge um outro faraó. Esse outro faraó passa o período de governo dele, ele também morre. Até aí o povo de Deus, Israel, está ainda protegido. Por quê? Muitos ainda lembram de quem? De quem? De José. Esse povo aí é a família de José lá. O Zafenat Paneia, porque o nome dele foi trocado. Então todos chamavam Zafenat Paneia. Foi graças a ele que os nossos pais sobreviveram. Então ainda há uma gratidão aí no espaço de tempo. Mas também aquele faraó da terceira e quarta geração, ele passa também. Chega um período, quem se lembrava mais dos Zafenat Paneia? Caiu no esquecimento. Aí a Bíblia diz o seguinte: o próprio povo de Deus que ali está, vai começar agora a ser visto com maus olhos pelo faraó, mais precisamente pelo capitão que estava ali a serviço do faraó, e vai dizer: olha, meu senhor,
O senhor já notou que esse povo estrangeiro, esse povo hebreu, eles estão se multiplicando rapidamente? Aí o faraó começa a observar. É como se ele acendeu a sirene para uma coisa, né? Um alerta. Se o senhor não tiver cuidado, esse povo pode se rebelar. E se esse povo se rebelar, a gente não vai ter força suficiente para isso não, para rebater essa posição deles. Então faça alguma coisa. Mas o que fazer? Por que o senhor não aumenta os impostos? Já que eles estão aqui, eles têm que pagar impostos. Por que o senhor não aumenta? E o Senhor vai fazendo isso gradativamente, até chegar a um ponto que eles não tenham como pagar. E a única forma deles pagar será com o próprio trabalho braçal deles. Olha como chegou o estágio de escravidão. Porque como os impostos foram encarecendo, não tinha mais como se pagar. Então se dizia assim, ó, já como você não tem como pagar, então faça para mim, o seu trabalho já vai ser o pagamento. Então o que é que acabava acontecendo? Como sempre ia subindo os impostos, chegava a um ponto que quanto mais você fazia, você ainda estava devendo. Foi assim que se tornou, que surgiu a escravidão do povo de Deus. De repente, todos eles estavam como agora? Escravos. Passou-se aquele rei, chegou outro, e assim foi indo. Então, cada faraó, cada rei, cada imperador que surgia, já surgia com aquele povo, com aquela família, sendo o quê? Escrava. O avô, o bisavô, o próprio pai, e assim ia. A criança já nascia sendo o quê? Já filhos de escravo. Quando chegava já numa certa idade, já era também o quê? Já consegue levar uma pedrinha, sim, dá para carregar, ajude, vá puxando a corda, e assim sucessivamente. Então, qual era a mentalidade deles? Tinha alguma solução de saída? Nós somos escravos. Meu pai era escravo, meu avô também foi, meu bisavô, meu tataravô. Então olha, geração de geração, ninguém tinha mais pensamento de saída, até que Deus, ele levanta um homem chamado Moisés, que foi apanhado por uma moça da realeza, e ela vai justamente querer criar aquela criança que foi apanhada em um cesto que descia na correnteza de um rio. Essa criança nós sabemos que foi Moisés. Essa mulher egípcia, ela vai cuidar como se fosse seu de fato, mas ela nunca escondeu a verdade para o Moisés, deixando claro que ele não era egípcio, mas que ele era hebreu, que dentro dele corria sangue hebreu, mas que ela tinha ele como seu filho. Então Moisés, ele cresce, e agora ele começa a olhar para o povo hebreu, não mais como o quê? Escravo, mas ele olha e fala, é o meu povo, ali está o meu sangue. E aonde a gente conhece a história, Moisés, ele vai ver uma cena muito triste, onde vai haver um egípcio batendo, espancando um hebreu, quase à morte, a ponto dele ver aquilo, se encher de ira, e ele partir para cima daquele egípcio, que isso era um absurdo, não podia egípcio, não toque em egípcio, né? Porque é mesmo sangue. E ele se levanta e ele agride aquele egípcio a ponto de matá-lo. E ele fica apavorado porque ele matou um soldado egípcio. Qual era a punição? A morte. A punição era a morte. E ele vai fazer o quê? Ele vai fugir.
ele vai fugir. Ele vai para bem longe. E aonde nessa fuga dele se torna um fugitivo, ele vai ter uma experiência com Deus. Ele vai conhecer o Deus. Agora podemos falar dos seus pais. Glória a Deus. E quando nós falamos dos seus pais, entramos Abraão, Isaac e Jacó, que agora todos nós conhecemos como Israel, o Deus de Israel. Aleluia. Tanto que em momentos da Bíblia nós vemos Deus ele falando que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Até um certo ponto ele fala eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando ele altera, ele já fala e de Israel. Amém, Jesus. Aí entra um aspecto. Deus usa, vou avançar aqui a história. Estou fazendo toda essa introdução para a gente chegar nesse ponto. Deus usa ele para que ele volte, fale com o faraó para libertar o povo, para liberar o povo, deixar o povo ir. E o próprio Deus endurece o coração de faraó, dizendo que não vai deixar. E como é que pode, pastor? Se Deus está falando para libertar e o próprio Deus endurece. Eu não entendo isso. Mas porque Deus tinha algo consigo, e Deus dizia assim: eu serei glorificado em Faraó. E você tem noção do que é isso? É Deus dizer, trocando 6 por meia dúzia: todos saberão no Egito que só há um único e verdadeiro Deus. Oh glória! Todos saberão. E a gente sabe por que Deus está colocando isso. Porque no Egito havia quantos deuses? 365, perfeito. Era como se fosse um Deus para cada dia do ano, porque um ano não tem 365 dias. E Deus vai mostrar, era isso que Deus queria mostrar, que não existe esses deuses, que só existe um Deus, e Ele vai fazer tudo aquilo que nós conhecemos na sua palavra, até o povo de fato ser liberto, o mar vermelho se abrir, o povo de Deus, o povo de Israel poder passar em seco, diga glória a Deus, atravessar, chegar do outro lado. Deus ele fecha o mar, os soldados, os cavaleiros, os cavalarianos, todos ali eles vão perecer, porque o mar vai se fechar, e o povo de Deus consegue seguir seu caminho, sua viagem livre. Porém a Bíblia diz o seguinte: Deus cuidou deles no deserto, sim ou não, gente? Sim. Cuidou, mas a gente vê que com o passar do tempo a ingratidão ela permanece, e esse é o tema da mensagem: o que acontece com os ingratos, o que acontece com uma pessoa ingrata. Eu digo para você, nunca se esqueça de quem tanto fez por você. Amém. Amém. Nunca se esqueça de quem estendeu a mão para você nos momentos que você mais precisou. Pastor, quer dizer que eu devo ficar preso a isso? Não é questão de ficar preso, porque em Cristo você é livre. Diga graças a Deus. Mas gratidão seria bom se todos tivessem. Mas vamos dizer assim, uma grandeza de poucos. E que todos nós tenhamos essa grandeza da parte de Deus em nossas vidas. Gratidão, diga assim comigo: gratidão. Que todos nós tenhamos essa grandeza da parte de Deus, porque até Deus ele é grato. Você crê que Deus ele é grato? Você acredita que Deus até ele sabe agradecer quando a gente faz algo? Ele não precisa de nada, mas tudo que a gente faz, Deus ele sabe agradecer. Aí a palavra diz o seguinte: por isso que vem a recompensa, né? A recompensa é um ato de gratidão de Deus. Você fez por mim, eu me sinto, não sou obrigado, mas me sinto na obrigação de agradecer a você, me recompensando. É como se diz, uma mão lava e com as duas. Eita, eu tinha esquecido essa parte, mas só lembrei que com as duas lava tudo, né? Mas lava o rosto. Mas veja só como Deus ele é. O povo vai se demonstrar ingrato, vai começar a querer ter saudade da época do Egito, né? Vai ter saudade da época do mundo. A palavra de Deus fala que Deus não quer que eles venham retroceder. Quando a pessoa ela retrocede, ela não faz um bom negócio.
Deus quer que a pessoa ela sempre avance. Você não vê Deus falando para o seu povo retroceda. Você procure de Gênesis a Apocalipse Deus falando retroceda. Sabe quando é que Deus ele fala assim para retroceder? O único ponto que ele usa esses termos é no sentido de fuja da aparência do mal. Para que você não caia em quê? Em tentação. Porque tem coisas que você sabe que se você demole você vai acabar o quê? Caindo. Entre aspas, se torna mais forte que você. Então Deus fala, se você sabe que você é mais forte que você, então fuja da aparência do mal. Mas caso contrário, em tudo Deus ele fala que avance. Não tema, eu sou contigo. Diga glória a Deus por isso. Não é assim que Deus nos ensina a sua palavra? O Senhor ele vai mostrando o seu zelo, o seu cuidado. O tempo passa. A gente sabe, era uma viagem para ser de 40 dias, se tornou de 40 anos. Aquela geração antiga já não existe mais. Deus levantou um novo povo. Deus usa agora a pessoa de Josué, general do exército. Esse homem ele vai ministrar aos filhos de Israel, porque os pais deles não possuíram a terra que manava leite e mel, por conta de toda a rebeldia e toda a desobediência da parte deles. Pois bem, a palavra diz que esse povo, ele assume, ele possui a terra prometida, mas porque eles seguem a diretriz que foi dada. Se eles desobedecessem, sofreriam as mesmas consequências. Mas por que Oséias, ele está falando sobre isso? Olha só o que é que a palavra de Deus diz. Vou ler mais uma vez, Oséias 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como o chamavam, assim se iam da sua face. Olha só, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, aí Deus ele mostra que ele não desistiu, Deus continuou lutando por eles. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Veja que Deus está colocando Israel como uma criança, né? Está engateando, espiritualmente falando, logicamente. Aí Deus está falando o quê? Eles voltaram a sacrificar os Baalins. O que eram os Baalins? Eram umas imagens pequenininhas, dava para se colocar no bolso, seja da calça, seja da camisa, um alforje. Você está compreendendo? Dava para se levar, uma espécie de santinho, vamos dizer assim, né? Dá para levar para qualquer lugar. Hoje em dia as coisas estão tão modernas que tem o que? Os pingentes, né? Tem gente que leva a imagem do São Jorge, tem gente que leva, por aí vai, né? Assim. Aí a palavra de Deus está dizendo, ó, o Senhor está falando, todavia, versículo 3, eu ensinei, veja comigo, versículo 3, Oséias 11, verso 3, todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Diga misericórdia. Não é triste isso? Fala a verdade. Fiz tanto, né? Fiz tanto, mas não conheceram que eu os curava. Versículo 4, atraí-os com cordas humanas, e com cordas de quê, igreja? De amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam se converter. Diga misericórdia. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Meu Deus do céu, pastor, o que é que está acontecendo? Estão desviados. Aí a palavra diz, versículo 8,
Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Olha Deus falando, gente. Como te faria como Admá? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus, e não homem, o santo no meio de ti. Está escrito santo com letra maiúscula aí, gente? Olha só, eu não entrarei na cidade, andarão após o Senhor, ele bramará como um leão, diga glória a Deus, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. E você já viu um rugido de um leão, né? O bramido dele é de intimidar, né? Tremendo virão como um passarinho os do Egito, e como uma pomba os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Mas Efraim me cercou com o que, igreja? Mentira. Deus ama mentira ou ama verdade? Verdade. Mas olha só, mas Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com o que, igreja? Engano. Com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, diga glória a Deus, Glória a Deus. e com o santo está fiel. Amém? Amém. O que é isso, pastor? É esperança. O que é isso, pastor? Vou simplificar para você. É que no meio de tantas pessoas que têm se perdido, Deus está dizendo, mas ainda tem um que anda na minha presença. Ainda existe um que tem temor a mim. Aleluia. E que procura se desviar do que? Do mal. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ainda tem um que procura se afastar do que é errado. Tanto é que ele lembra de quem? De Judá, que tem guardado o que? A sua integridade, tem sido fiel. E Deus tem falado que tem andado com o santo de Israel. E essa é uma grande verdade. Nós vivemos em um tempo, em um mundo, em que muitas pessoas, elas infelizmente, têm mostrado quem de fato são. Como assim, pastor, infelizmente? Porque Deus, ele tem dado chance para que haja o quê? Mudança. Qual foi o momento que Deus virou as costas para Efraim? Nenhum, né? Qual foi o momento que Deus abandonou Efraim? Nenhum. Deus querendo um culto deles verdadeiro, um culto verdadeiro. Será que todo mundo cultua a Deus verdadeiramente? Não. Não é verdade? É verdade. E não é triste isso? Fala a verdade. Realmente é. Não é lamentável quando você, imagina você ministrando a palavra e outra pessoa ela fica conversando com outra, por exemplo. Será que ela está prestando atenção no culto? Imagina, você está ministrando a palavra, ficar a pessoa se levantando e passeando o tempo todo. Será que será que verdadeiramente está cultuando ao Senhor? Está compreendendo isso? Ou seja, quando a pessoa ela prefere estar mais do lado de fora do que do lado de dentro. Cadê o culto verdadeiro a Deus? Efraim se chegava com os Baalins. Será que Deus não estava vendo o que estava nas mãos deles, o que estava guardado com eles, o que havia nas casas deles guardado? Deus estava vendo tudo. Deus esperava o que? A gratidão deles, o reconhecimento deles. Poxa, se a gente está aqui hoje, se a gente tem o que tem hoje, foi tudo do Senhor. Glória a Deus. Mas eles estavam como, gente? Apegado às coisas erradas do passado, e a mudança não aparecia. Sabe aquilo quando a gente fala de convertido e convencido? Deus, ele não quer que a gente seja um convencido. Deus não quer apenas convencer a mim e a você. Deus, ele quer
que a gente se converta de verdade. É assim ou não é? Ou eu sou de Jesus mesmo, ou eu na verdade ainda não sou. Mas espera aí, Deus está querendo o que de mim? Deus está querendo o que de você? Deus está querendo o que de cada um de nós? Deus está querendo uma conversão verdadeira, uma busca por Ele que seja uma busca verdadeira. Eu não posso estar na igreja para fazer hora, eu não posso estar na casa de Deus para fazer hora. Eu tenho que estar na casa de Deus para cultuar Ele em espírito e em verdade, porque Deus Ele é espírito, e Deus Ele procura em nós verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha o que Deus está falando, que diante de uma população tão grande, que tem se encontrado corrompida, louvado seja Deus, por a palavra dele, o Espírito Santo dizer, mas ainda existe um povo que não se corrompeu, mas que tem se guardado para o Senhor, aleluia. Esse povo é o povo de Judá. Traduzindo para o nosso tempo, esse povo é aquele povo que verdadeiramente se converteu de verdade na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. E eu digo para você, querida do Senhor, o Santo de Israel. Quem é o Santo de Israel, igreja? É Jesus. E o Santo de Israel, ele está voltando para levar todos aqueles que são gratos e eternamente agradecidos a Ele. Eu pergunto, tem gente grata ao Senhor aqui? Existem pessoas que são eternamente agradecidas ao Senhor por tudo aqui. E eu vou dizer, ainda que Ele não tivesse feito nada por nós, mesmo assim a gente teria muitos motivos para agradecê-lo, pelo Deus que Ele é, pelo Deus que Ele é. Fala a verdade, gente. Meu Deus do céu, olha para esse Deus. Eu nasci, você nasceu completamente despido. Ninguém nasce já vestido. Mas ainda que eu e você tenhamos nascido despido, Deus Ele preparou uma manta para mim e para você. Glória a Deus. Fica glória a Deus por isso. É verdade ou não é? É verdade. Olha que coisa. Viemos à terra. Deus abençoa a mim e a você com um teto. Amém. Né? Viemos à terra. Deus abençoa a mim e a você com um prato de comida todo santo dia. Glória a Deus. E eu falo um prato de comida todo santo dia, um modo de dizer, né? Porque são vários pratos de comida, de manhã, de tarde, de noite. E ainda se você quiser comer um pouquinho mais pela madrugada, né? Você ainda come, né? Você ainda faz uma pouquinha, né? Você alegra, se anima ainda, né? Opa, abafa o caso. Então, no nome de Jesus, a gente vê que Deus, em tudo Ele cuida da gente. E que a gente não tem isso aqui para dizer do Senhor de forma negativa. Quando eu ouço alguém falar alguma coisa, murmurando, né? Murmurando, a gente olha e fala assim, rapaz, fulano tem tanta coisa, fulano tem tudo, e por uma coisa tão pequena, fala isso. Deus fica tão triste, amados. Deus fica tão triste, né? Quando Ele, por mais que Ele faça, mas Deus, eu imagino, eu sei que por mais que eu faça, eu ainda não vou ser excelente para essa pessoa. Que a gente nunca tenha esse sentimento dentro da gente, amados. Que a gente nunca seja assim na nossa caminhada, mas que nessa nossa caminhada, essa nossa jornada, porque é uma jornada, né? A gente não sabe quando vai ser o dia da linha de chegada. A gente não sabe, não é? A gente não sabe. Seria muito fácil Deus chegasse e dissesse assim, olha, caminhe mais uma semana, porque no completar de uma semana eu estou voltando. Tá todo mundo, meu irmão, que ia ter de gente orando, jejuando, que ia ter de gente, olha, desligando TV, não se contaminando com mais nada. Olha, estaria assim, sim ou não? Sim. Oxe, mas Deus não fala assim. Deus, Ele apenas ensina
Prepara-te, ó igreja minha. Prepara-te. E o preparar-se é aquilo que a palavra de Deus tem nos transmitido, onde todo dia eu e você, de fato, nós não estamos prontos, mas temos que estar sempre se preparando. Amém, Jesus. Por quê, pastor? Escuta uma coisa. Às vezes a pessoa diz assim: você tem que estar pronto. É bom. Mas será que eu posso automaticamente dizer: eu estou pronto? Não. Será que eu posso dizer, no meu julgar eu posso dizer: eu estou pronto, olha, eu estou numa santidade tremenda aqui. Aí Deus olha e fala: ei, baixa sua bola aí, que tá ruim a coisa aí. É verdade. Tu vai ser salva pela minha misericórdia. Glória a Deus. E glória a Deus por isso, amém, gente? Amém. Tu vai ser salva pela minha misericórdia mesmo. Porque santo mesmo sou eu. Amém. E ninguém tem como dizer que Deus está errado. É verdade ou não é? Que a gente tem que se preparar, a gente tem. E como é que a gente demonstra esse preparo? No dia a dia. Dia a dia. Hoje eu não posso ser pior do que eu fui ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que lutar para ser melhor do que eu estou procurando ser hoje. Você está compreendendo isso? É como você está estudando para um concurso, por exemplo, usando o termo físico, né? A pessoa, ela está lá, não está estudando, ela está se preparando. Ela pode dizer: eu estou pronta. Se cair lá os assuntos lá que fala: rapaz, eu esperava que ia ser uma coisa, foi totalmente outra, e agora? É verdade. Mas você se preparou, você se esforçou para aquilo. Então, se você se preparou, se você se esforçou, você vai ter uma ajuda maravilhosa do Senhor nisso daí. Amém. E eu digo para você: Glória a Deus. todos aqueles, e é uma grande verdade, todos aqueles que andam na dependência de Deus e querem viver realmente na dependência de Deus, Deus não deixa ser envergonhado. Amém. Você crê nisso? Eu creio. Eu gosto sempre de usar um exemplo de Davi. Vem cá, humanamente falando, Davi estava pronto para enfrentar Golias, humanamente falando, mas Deus não estava preparando ele com o urso. Olha, vai entendendo agora. Deus não estava preparando ele com o urso. Deus não estava preparando ele com o leão, sim ou não? Deus estava preparando. E agora? Meu Deus do céu, um gigante. Não é assim na nossa caminhada? Quantos ursos na tua caminhada com Jesus? De 4, 5, 6, 7, 10 anos, não sei quanto tempo de conversão exato, mas quantos ursos você já teve que derrubar? É verdade, pastor. E não foi fácil não, e ninguém está dizendo que foi fácil. Quantos leões não se levantaram contra você e você não teve que ir lutar contra eles para poder sobreviver? É verdade. Aí eu lhe digo: e os gigantes que aparecem? É um só? Não. Quantos já apareceram? E quantos ainda não estão para aparecer, que a gente nem imagina? Olha que coisa. Tratar o coronavírus não se torna um gigante, entre aspas? Não tem mexido com muita gente? E agora? O que é que a gente faz? Se desespera? Não. Sai a loucura: meu Deus, é o fim do mundo, é o apocalipse. É assim que Deus quer? Não. Ou que a gente procure buscar Ele mais ainda? Sim. Que a gente venha se santificar para Ele mais ainda, que a gente venha se fortalecer na presença dEle mais ainda. Você está compreendendo essa palavra? E entender que se lá no Egito, mesmo a gente não merecendo nada, Deus ainda demonstrava o seu amor. E a Bíblia fala que Deus procurava nos trazer com cordas de quê? De amor. Diga glória a Deus. Não era com corda de escravo não, porque amarra, aperta, está cortando, está sangrando e não está nem aí, tem gente puxando com mais força ainda, e você está indo lá. Não era assim não, com cordas de amor. Diga graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor, Ele foi atraindo você, ao ponto que você olha e fala: sabe uma coisa? O que é que eu faço para entregar a minha vida para esse Amém, Jesus Jesus. que Glória a vocês estão me Deus. apresentando? É o que? Eu tenho que confessar, eu tenho que declarar como que é isso. E alguém possivelmente disse assim: ora assim comigo,
E você foi orando, você foi repetindo aquela oração. E eu tenho certeza que daquele dia começou uma nova história. Não significa que já foi tudo, né? Tudo fácil, eita, não. Aí foi onde Deus foi mostrando os espinhos todinho. E a vida que você estava. E que não era mais aquilo que Deus queria para a sua vida. Todo mundo aqui tem uma história para contar em sua própria vida. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, ninguém quer mais voltar para o Egito que vivia antigamente. E você, não é verdade? Em nome de Jesus, ó. Né? Mas todo mundo aqui quer viver o quê? Eternamente na presença do Senhor. E eu digo uma coisa: tendo pão para comer eu não tendo, mas com Deus é melhor. É verdade ou não é? Tendo ali um prato de comida eu não tendo, mas com Deus é muito melhor. Diga glória a Deus por isso. E eu quero concluir essa mensagem dizendo a você, no nome de Jesus: nunca se esqueça de quem tanto fez por você, mesmo você não merecendo absolutamente nada. Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele é fiel eternamente. Glória a Deus. Ele é fiel eternamente. Como diz a palavra, ainda que eu e você sejamos infiéis, Ele sempre permanece, o que diz a palavra, fiel. Ele permanece, porque a Bíblia diz que em Deus não há mudança de caráter. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E o que isso quer dizer? A gente pode confiar. Amém. A gente pode confiar, Glória a porque Deus. mesmo Efraim, tendo ali ainda os balinhos consigo, Deus está dizendo que não deixou de o quê? De amá-los. Você está compreendendo? Mas o que cativou? Queridos, é João 3,16. Quando a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, a expressão tal, até hoje não existe uma definição. Pastor, o que isso quer dizer? Vai além da compreensão humana. Ele amou de toda Deus forma. amou de um jeito, Deus amou de um jeito, de uma maneira, que você olha para si e fala: mas o que é que eu tenho, o que eu sou, o que eu fiz para Deus dar a vida dele para me salvar? E a Bíblia fala: Ele te amou de tal maneira, Glória a de tal Deus. maneira, de tal modo, de tal Aleluia. forma, que a Glória a Deus. única forma que Ele encontrou para mostrar que te ama e que não quer te perder para o diabo, foi Ele dizendo: eu dou a minha vida por Aleluia, você. Jesus. Glória Diga a Deus. glória a Deus. Glória a Deus. Eu dou a minha vida por você, Aleluia. só para não te ver sofrendo lá. Aleluia. E eu digo para você: olhe, Deus não se alegra quando vê alguém morrendo sem salvação, não, gente. Deus não fica feliz quando vê a quantidade, a chuva grossa, a tempestade de gente caindo no inferno, não. Deus, ele fica triste. A alegria de Deus é quando o pecador ele se arrepende. Aleluia. Não é assim que diz a Amém, palavra? Jesus. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados e verdadeiramente ele sai do caminho de morte para entrar no caminho de vida. Amém. Quantos aqui hoje se encontram nesse caminho de vida? Glória a Deus. E para nunca mais sair. Em nome Amém, de amados? Jesus. Amém. Em tudo reconheça. Deu certo? Glória a Glória a Deus. Deus. Não deu ou não Glória a foi Deus. como você estava esperando? Glória Glória a a Deus. Deus. Meu Deus, da minha boca não vai sair palavra para entristecer, palavras de ingratidão, não. Da minha boca vai sair glória a Deus. Aleluia. Mas fulano, está faltando isso. Glória a Deus, meu irmão. Mas fulano e aquilo lá quebrou. Glória, está doido? Glória a Deus. O mundo não entende, mas quem é de Deus entende. E eu vou dizer: o céu entende quando você agradece, amém? Amém. O céu entende e o céu se alegra. Amados, guarda isso no fundo do seu coração. O céu se move em favor de pessoas que são agradecidas. Amém, Jesus. Glória Nunca a se Deus. esqueça disso no nome de Jesus. Porque eu nunca vi uma pessoa agradecida a Deus e Deus deixar ela de canto. Amém. Deus sempre honrou aos que tinham corações agradecidos, Aleluia. gratos. Seja assim, permaneça assim, Glória a Deus.
e de Deus você terá tudo. Amém, Senhor. Deus não vai negar bem algum àqueles que amam em espírito e em verdade. Se recebe essa palavra no seu espírito, no seu coração, não seja como Efraim, mas seja como Judá. Mas ainda existe um que procura andar na presença do Santo de Israel, procura ser fiel. E assim sejamos nós, no meio de um mundo tão complexo, tão, que a gente sabe corrompido, mas a gente não se encurva diante de Baal, a gente não se encurva diante de Satanás, a gente só se encurva diante do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Glória a Deus nas alturas, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Se ponham de pé nos seus lugares. Eu quero fazer esta oração com vocês. Eu quero orar, eu quero abençoar a vida de todos, no nome do Senhor Jesus. Coloque a sua mão na altura do seu peito, do seu coração. Feche os teus olhos e com muita fé, ora assim comigo, diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, Senhor meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico, pela palavra que o Senhor trouxe, que o Senhor ministrou ao meu coração. Deus da minha vida, Deus da minha salvação, eu lhe agradeço por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e continuará a fazer na minha vida. Eu já lhe agradeço, meu Deus. Não é porque possa haver coisas que não venham acontecer da maneira que eu espero, que eu não tenho que agradecer. Eu lhe agradeço por tudo, porque eu sei que a vontade do Senhor para a minha vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E eu quero, Senhor, viver a cada dia assim, na sua presença. Meu Deus, eu creio que o melhor do Senhor ainda está por vir, e eu viverei em nome de Jesus, porque aquele que anda na sua presença com o coração grato, com o coração agradecido, o Senhor não lhe nega bem algum, mas o céu se abre em favor dessas pessoas. Eis-me aqui, Senhor, para viver o melhor do Senhor ainda nessa terra, em nome de Jesus, porque o Senhor é o meu Deus, o Deus de maravilhas, o Deus da minha vida. Obrigado, Senhor. Diga glória a Deus e aplauda bem forte o nome do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Deus seja louvado nas alturas, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga eu recebo, Senhor. Diga eu tomo posse.